Olá, sejam bem-vindos ao BT Sims. Eu sou a Bárbara e eu tô de volta aqui com a nossa série de gameplay do lixo ao luxo hardcore. E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque eu resolvi já mudar a Nanda para New Crest. Lembra no último episódio, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, que eu voltei com a nossa série, né? Depois de muito tempo fora aqui, 2 meses sem gravar nada, voltei a gravar. E aí eu conversei com vocês da gente fazer o desafio que eu vi lá no canal do Playlook, que é povoar New Crest. Então nós vamos dar uma acelerada, tentar ganhar dinheiro mais rápido um pouco, né? Eu peguei todas as coisas da Nanda, porque eu já tinha tentado mudá-la só e manter os móveis, né, e vender o lote. E quando eu cheguei lá em New Crest, ela não tinha levado absolutamente nada e não tinha absolutamente nada de dinheiro. Então eu tive que sair do jogo sem salvar, voltar pra lá e vender tudo manualmente, pegar tudo, guardar no inventário, porque eu quis trazer todos os móveis, né, pra gente começar. E aí eu comecei primeiro com a nossa doceria, né? Vi algumas inspirações na internet, vocês sabem que eu não sou a melhor pessoa em construção, mas resolvi pegar todo o dinheiro que ela tinha para primeiro investir na nossa doceria, construir ela ali bonitinha e depois, aos poucos, a gente vai melhorando a nossa casa. Fiz também um puxadinho ali para ela, tudo junto, já abri o nosso negócio, mas foi difícil. Foi difícil fazer. Tive que cortar muito o vídeo e acelerar, porque foi bem demorado. Sei lá, acho que umas 2 horas para eu conseguir construir essa doceria. Fiquei aí empacada. Eu já tinha visto algumas referências, então eu tinha uma noção, assim, do que eu queria dessa fachada, mais ou menos. Mas foi bem difícil de encontrar. No fim, acabei voltando para a primeira janela que eu tinha visto lá. Então, isso me pega muito de ficar indo e voltando. E como eu não sou expert em construção, eu não tenho aquelas manhas igual o pessoal que constrói muito, que já conhece todos os objetos, já sabe de qual pacote é e tudo mais. E aí me leva bastante tempo, assim, acabo demorando bastante. Coloquei alguns conteúdos personalizados, tá? Não sei se vocês querem que eu suba na galeria. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mas vai ter uma coisinha ou outra que é personalizada. E aí eu posso ver certinho e deixo para vocês o nome, né, do criador, deixo tudo certinho. Mas tava gostando, né? Comecei, achei... Eu queria fazer, na verdade, num tom de rosa e um verde água, assim. Só que eu não encontrei, acabei não encontrando o verde no tom que eu queria para objetos, então acabei deixando mais no rosa mesmo, que eu acho que para uma doceria fica ótimo assim, né, que a gente consegue colocar um tom que dá certo com os docinhos, combina, né. E cortei muito o vídeo, tá, gente? Vai ter algumas horas que pode ter algumas pausas assim, porque foi muito, muito difícil. Vocês vão perceber, tipo, agora que do nada eu cortei, já tem coisa lá dentro, mas é porque tava muito grande mesmo. Então eu resolvi fazer assim, achei que ficaria melhor cortando, mesmo pulando algumas partes, porque foi bastante trabalhoso, bastante demorado. Eu deixei a porta aberta assim mesmo, porque eu queria realmente ter essa visão, sabe? Que todo mundo lá fora consiga ver as coisas e que consiga despertar um desejo assim das pessoas entrarem e para comprar. Eu ainda não sei muito bem mexer na expansão, então eu já testei, né? Já comecei a nossa venda, que vai sair na sexta-feira. Vai ter o primeiro episódio com a nossa lojinha aberta, né? Eu vou tentar trazer os episódios sempre de segunda, quarta e sexta dessa série. E tô pensando se eu faço uma outra série para vir às terças e quintas. Talvez terça, quinta e sábado. Tenho que ver como que eu consigo me organizar, porque a edição para mim é muito difícil. Muito difícil mesmo, porque sentar, gravar e jogar é muito gostoso e eu consigo fazer tranquilo, mas a parte da edição é muito complicado.
Tem algumas coisas que eu não sei fazer no programa, que eu queria fazer alguns detalhes, queria, né, fazer alguns efeitos, assim, na hora de editar mesmo, zoom, essas coisas, mas pra mim é muito difícil. Então, eu levo muito tempo fazendo isso. Mesmo que seja um corte simples, eu levo bastante tempo fazendo. Queria fazer um lugar bem iluminado. Ainda não coloquei luminárias assim, mas eu quero colocar depois, quero olhar com calma. Vou fazer em off mesmo, porque é só pra iluminar, assim. Também não achei uma placa legal. Achei aqueles cartazinhos ali que estão ali no fundo da parede que eu coloquei para testar, mas não coloquei nenhuma placa assim interessante. Preciso olhar com bastante calma para ver se eu acho algum que me interessa, mas até então dos que vieram nessa expansão nova eu não gostei de nenhum, então não coloquei. Aí foi outra parte que eu sofri um pouquinho para colocar. Eu sempre fui no lugar errado, mas consegui colocar num tom assim agradável, né? Testei um outro, mas não gostei. Consegui um tom ali bem o tomzinho da loja. Mas também depois eu pensei que eu poderia ter colocado uma meia parede ali, né? Baixinha para poder fazer isso. A minha ideia era fazer ali a loja aí na frente, né? Quem quiser sentar para comer pode sentar, porque tem aí algumas mesinhas, né? Pouca coisa também. Eu queria, na verdade, colocar embaixo desse janelão assim, colocar um banquinho para fazer tipo aquelas mesas alemãs, só que não deu certo. Testei os que tem, que é bem antigo, eu não lembro se é do Escapada Gourmet, é de algum pacote assim, mas eram muito altos, ficava muito grotesco. Eu queria uma coisa mais delicada. Então, usei bastante flores, queria bem florido mesmo, queria nesse tom de rosa, né? Queria uma coisinha bem mais delicada, que eu acho que combina com a doceria dela. Esse, pelo menos, é o estilo, né? Depois fiquei na dúvida, porque eu fiz mesmo doceria e coloquei como loja. Achei que teria a opção de doceria, como eu falei no outro vídeo. Eu ainda não explorei nada dessa expansão nova, então eu achei que por já ter no trailer, eu achei que teria a opção de você ter realmente uma doceria, mas pelo que eu vi, pelo menos, eu tenho que colocar como loja. Se eu tiver errada aí, depois vocês me corrijam, vão me dando dicas aí, porque eu realmente não sei, e aí eu mudo o que for preciso, assim, depois eu mudo. Tava tentando decorar e tudo, eu não sabia como ia funcionar essa questão do balcão também. Eu achei que ela tivesse que ficar atendendo quando tem assim, né, o expositor. Eu achei que ela ia ter que ficar atendendo. Eu queria, na verdade, que ela ficasse atendendo, até porque lá nas responsabilidades do proprietário e tal, eu senti falta dela ter que ficar ali e vender para as pessoas de verdade, né? Mas não precisava. Por enquanto fui seguindo meio que na intuição, assim, fui vendo o que tava me pedindo ali para colocar. Mas outra coisa que eu fiz foi fazer o uniforme dela e ela não usa, que aí teria que ser só funcionário. Eu queria muito que ela usasse o uniforme que eu fiz. Ainda não contratei ninguém, vocês vão ver no próximo episódio. Não perca, na sexta-feira. Vai sair no mesmo horário, que é às 14 horas de Portugal e às 10 horas da manhã do Brasil. Mas eu não contratei ninguém ainda, preciso ver. Foi um pouquinho frustrante, já vou adicionar aqui para vocês, vou dar um spoiler, que foi um pouquinho frustrante o nosso primeiro dia na doceria. Depois ainda, né, como eu falei, falta colocar algum lustre, alguma coisa assim, queria colocar aquelas luzinhas, vi alguma coisa. E aí o que eu pensei em fazer, né, é essa parte aberta da loja, que as pessoas entram ali, podem comprar o doce, podem sentar para comer se quiserem, e um banheirinho para elas, um lavabo só, na verdade, né? Só ali o vaso e a pia. E um espaço ali dentro fechado apenas para funcionários, que é para ela fazer os doces. Então, por isso que eu fiz essas duas divisões ali atrás, né? Uma do banheiro e a outra para o espacinho para ela ficar produzindo os docinhos
ir repondo, né, enquanto a loja tá aberta, que eu espero que a nossa loja faça muito sucesso. Fiz aí um banheirinho simples, eu adorei esse papel de parede de flores, achei que ficou bem a cara, assim, do que eu tava querendo fazer ali, porque foi bem simplesinho, ó, só um vaso ali, uma pia, um espelho, coloquei uma decoração no canto pra não ficar sem nada, mas eu gostei bastante, fiquei bem feliz. Achar o papel de parede também foi difícil, assim, não era bem o que eu tava querendo, né, aí pra essa parte do salão, mas depois eu gostei do resultado. Achei que esse efeito de madeirinha que ficou ali embaixo ficou bem, bem legal. E aí eu ainda não tava muito com a ideia de como que eu ia fazer a casa dela, né? Tava olhando ali nos móveis o que ela tinha, o que eu podia reaproveitar, né? Tive que usar o máximo possível. Algumas coisas eu vendi, né? Porque agora a gente já saiu dessa parte do hardcore, né? Então acho que não tem problema nenhum vender as coisas. Eu tava tentando deixar ele mais decorado, ainda florido, e tava difícil para conseguir ali colocar alguns expositores. Não sabia, acabei ficando com bastante espaço para colocar doces, né? Além dos doces feitos na máquina, resolvi fazer algumas outras coisinhas também, de cupcakes para colocar para venda, mas não sei como que vai funcionar assim, né? Se vai dar certo, se vai realmente sair os docinhos, ou se os cupcakes, né? Ou se vão ficar mais presos nos doces mesmo, feitos da máquina, né? Pirulito e algodão doce. Vamos ver como que vai ser. Aí eu tava tentando delimitar, né, os lugares, e foi quando eu decidi fazer a casa dela. Decidi fazer conectado para ficar mais fácil, para ela não precisar ficar indo e voltando, sabe? E aí eu já pensei em utilizar essa parte ali para ela fazer os doces que eu deixei só para funcionários, já usar como cozinha para ela, né? Então a gente já tinha ali um fogão, já tinha uma geladeira, então eu aproveitei para reutilizar. A casa dela vai ser um quarto, né? Vai ser tipo uma kitnet que eu trouxe trouxe tudo. Ela tem as coisas para cozinha, né? Não vendi para sala de jantar, no caso, né? Não vendi algumas coisas que acabei vendendo, mas ela tem tudo. Mas só coloquei ali o computador, a cama, coloquei um sofazinho só para ela ter um espaço ali, né? Mas acabei nem colocando televisão porque ela passou muito tempo na loja. Depois, conforme a gente conseguir ganhar dinheiro, a gente vai aumentando a casa, né? E vendo se vai continuar ali grudada ou se a gente tira e faz separada, mais pro fundo ou para cima, como que vai ficar melhor. Mas isso daí foi só meio que no improviso mesmo. E aí eu resolvi trocar as luzes, né? Colocar luz amarela, que eu achei que ficou bem bonitinho, assim. A gente vê bastante a diferença, né? Da luz amarela para luz branca na casa dela. Eu achei que ficou mais aconchegante ali na parte da doceria, por isso que eu troquei. Tava ali, tinha um monte de bancada que acabei não usando, comprei novas, né? Então vendi tudo. E eu tentei deixar ela, ainda tentei fazer tudo e ainda assim deixar ela com dinheiro pra gente conseguir realmente abrir o negócio, né? Porque eu sei que tem que pagar tanto para abrir quanto toda vez que você vai usar, que você vai abrir, né? O dia você tem que pagar. Então, eu não queria deixar ela zerada, por isso que eu não investi tanto assim, né? Tava procurando tava tentando colocar um vitrozinho ali no banheiro para ficar mais bonitinho, mas não gostei de nenhum e acabei voltando no básico mesmo. Acabei voltando na janelinha básica só para ter alguma coisa ali no banheiro. O ar-condicionado que eu coloquei é fake também, ele também é um conteúdo personalizado, só para decorar. Eu acabei sentindo falta de alguma coisa no chão ali, fiquei nessa questão, mas resolvi deixar sem nada no chão da doceria, no caso, né? Porque eu acho que não é um ambiente que vai ser a melhor ideia para se ter um tapete, né? Tava ali mudando um pouquinho a cor dos eletrodomésticos, tentei mudar para o rosa, mas acabei ficando no bege com dourado, que achei que ficou mais bonitinho mesmo. Não gostei muito do fogão rosa. Da geladeira até gostei, mas do fogão não gostei muito. E aí
montei um banheirinho para ela ter um espaço para tomar banho, né? Porque ela poderia usar o lavabo ali da loja, mas como ela precisa tomar banho também, achei melhor já montar um banheiro que já fica ali do lado do quarto, ela não precisa ficar indo na loja toda hora. Uma coisa que eu esqueci, que talvez seja preciso, né? Ainda mais que eu coloquei um arco como entrada e que eu já tinha esquecido que a gente tem aí os ladrões de volta, né? No The Sims. Ainda não apareceu pra mim porque eu parei com as gravações logo depois que saiu essa atualização e então ainda não tive essa experiência, mas eu preciso lembrar depois de colocar um alarme. Aproveitei bem as coisinhas que ela já tinha, mudei as cores de algumas coisas, né, para tentar deixar tudo mais combinando ali, tudo puxado pro rosa. Não era minha intenção de fazer nada assim, cor temática. Aí até tentei o banquinho de novo, que eu tava pensando em fazer a mesa daquele jeito, mas resolvi deixar do jeito que tava mesmo, que ocupa menos espaço. Mas que eu ia falar do... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Das cores. Eu não ia fazer, tipo, cada um tem a sua cor, apesar de que ela tava um pouquinho puxada pro rosa, né? Mas agora que a gente vai migrar para esse desafio, nós vamos continuar, né? Com ela, nossa história da Nanda. Mas agora que a gente vai migrar para esse desafio de povoar Newcrest, é interessante cada um ter a sua cor, é uma coisa legal que o Luke faz e que quando foi de Tiny Town, que foi a série que ele se inspirou, a The Legacy também fazia isso. Cada pessoa tinha sua cor predominante, então era a cor que você mais usa ali na sua casa, né? Nas roupas e tudo mais. Terminei ali de ajeitar o teto e ainda tem várias coisinhas para fazer. Ainda tem um tanto de coisas que eu coloquei por aí. Gostei bastante, assim, do resultado. Não sou a melhor pessoa de construção, mas fiquei bem feliz. Não esperava, assim, que fosse ficar tanto do jeito que eu queria, sabe? Tentei fazer aí fora um espacinho bonitinho. Achei muito legal com essas luzinhas, assim. Porque mesmo para chamar atenção, quem quiser sentar aí fora, né? Para ter um lugar, um ambiente agradável. Fiquei perdida nas flores, nas plantas, confesso, porque para mim é muito difícil. Então cortei essa parte porque levou muito tempo. Coloquei ali um banquinho para quem quiser sentar perto das árvores, com criança, como é uma lojinha de doce, né? Quem vier com criança, coloquei ali um trepa-trepa também para eles brincarem. E já fui, assim que terminei, abrir o nosso negócio, né? Escolhi ali o nome de Sweet Nanda como o nome da doceria. Fiquei um pouco perdida na hora de fazer as coisinhas, de achar tudo, né? Mas deu certo, no fim deu tudo certo. Fiquei aí, ó, procurando doceria e nada. E por fim, acabei colocando mesmo como loja para vender as coisas. Eu tinha colocado um lucro de 100%. Eu não lembro se eu mexi nisso, mas eu coloquei o lucro de 100%, porque eu pensei que na mesa a gente já estava vendendo a 300%, porque a Nanda conseguiu alcançar os níveis mais altos, né? Que foi o que a gente tinha combinado. Se ela conseguir alcançar os níveis mais altos, a gente vai subindo a porcentagem das vendas. E aí eu resolvi colocar aí também. Eu não lembro se eu mudei isso, se eu achei muito caro e se depois eu troquei. Não lembro mesmo. Fiquei olhando todas as opções aí de atividades para fazer, né? E acho que deixei mesmo só olhar e comprar e comer, porque aí as pessoas podem sentar e comer. Não sei se vai funcionar bem, né? Vamos ver, vai ser só testando mesmo. Fui para a parte do nome e ficou ali, Sweet Nanda, e ficou a loja mais doce de Newcrest. E aí eu finalizei, ficou faltando ali colocar uma placa e colocar o totem ali para entrar. Eu não queria colocar, porque como é uma loja, para mim não tinha muito sentido ter que ter o totem, né? Mas depois eu acabei colocando, como pedi ali, estava delimitando os espaços para residencial, para público e para só funcionários. Escolhi também alguns traços do lote, né? Não coloquei nenhum desafio, coloquei só alguns traços agradáveis, assim, que eu queria.
até pensei em colocar um café de gatos, né? Mas como eu fiz como loja, não fiz como café. Também não sei se faria diferença, ao invés de fazer como loja, fazer como café, a doceria, se seria esse a solução, se seria essa a solução. Acabei colocando essa plaquinha ali do lado mesmo, tentei colocar mais escondidinha, porque achei feia, confesso. Enquanto procurava, lembrei da lixeira, que eu não tinha colocado nenhuma. Poderia ter usado a nossa que eu trouxe de casa, mas acabei comprando uma nova mesmo. Fui colocar o totem, né, que eles é obrigatório ali. Sei por aí desse lado, perto, mas achei melhor do outro, que fica livre. E a mesinha fica no lugar que já tava ali. Aí só faltava mesmo, tentei ainda insistir nessa plaquinha, mas não encontrei nada de doce, só mesmo aquela que não gostei. Então, fui colocar a placa mesmo ali, coloquei mais escondidinha, para quando tá fechado, quando tá aberta, e finalizei a nossa construção. E assim ficou a nossa doceria. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!